Olá, tudo bem com vocês? Hoje a gente já está na nossa terceira aula do canal e eu venho aqui pedir para vocês, né, que se vocês estão gostando das aulas, para que vocês compartilhem com as amigas que também costuram, para que elas tenham acesso também ao nosso trabalho. Hoje, na aula 3, a gente vai fazer essa lindeza aqui, que é essa nécessaire box. É uma nécessaire que tem a profundidade tanto na parte de baixo como na parte de cima. Então, quem assistiu a nossa aula anterior aprendeu a dar profundidade na peça com a caixinha de leite. Então, agora a gente vai fazer tanto na parte inferior da peça como na parte superior, tá bom? Medida da peça, então, para vocês. Ela tem a medida final de 18 centímetros de largura, tá? De comprimento, né? 18 centímetros. Ela tem uma altura de 9 centímetros. 9, então 18 por 9, tá? E eu tenho uma profundidade de 10 centímetros, ok? Então, 18 por 9 por 10. É uma peça bastante espaçosa, bem legal. E mais uma vez eu venho falar aqui para vocês que eu vou trazer aqui a peça forrada, né? É questão de proposta, então se vocês não quiserem utilizar o forro, não tem problema nenhum. Essa nécessaire, ela fica bem legal para maquiagem, para artigos de higiene. Então, eu estou novamente utilizando aqui o forro de Bagum, por se tratar de um forro semi-impermeável, de fácil limpeza, né? Então pode molhar, não tem problema nenhum. Lembrando que os nossos projetos, as nossas estampas, vocês encontram em diversas formas, né? Em diversos canais, a gente deixa sempre na descrição do vídeo para vocês, e é possível também estar personalizando com o nome do cliente de vocês. Tá bom? Então, a gente vai começar demonstrando então como que é o nosso recorte, né? Como que vocês vão receber essa peça em casa. Esse é o recorte da nécessaire box. Lembrando que vocês vão estar sempre recebendo essa nécessaire, a peça, né, de vocês, numa forma retangular. Não vão os cortes das caixinhas de leite, né? Por quê? Porque depois a gente já tira e já faz a modelagem também no forro, tá? Então, o corte vai desse jeitinho aqui para vocês, tá? A estampa que vocês escolherem. E aqui, como vocês podem ver, a gente tem a caixinha de leite nas duas em cada lateral, né? Que vai formar então a caixinha de leite superior e a inferior da peça, ok? Nós vamos utilizar mais uma vez zíper 5/6, que é um zíper grosso, na medida aqui de aproximadamente 33 centímetros. Eu sempre deixo um pouquinho a mais do que a medida da minha peça por conta de passar o cursor. Vamos utilizar então o cursor compatível, tá? Com o zíper. E aqui nós vamos ter duas opções. Eu posso estar fazendo a nécessaire somente com esses dois puxadorzinhos aqui do lado, tá? Eu gosto de estar colocando porque facilita pegar para abrir o zíper, ok? Se a gente não coloca esse puxadorzinho, a gente não tem onde segurar para abrir. E numa próxima aula eu vou ensinar para vocês também com a possibilidade de eu estar colocando com uma alcinha de mão para estar segurando essa nécessaire box. Hoje, como é a primeira aula desse modelo, eu procurei facilitar o máximo a execução da peça, tá certo? Então, eu cortei aqui dois pedacinhos. Esse é um sintético Montana, mas aí vocês podem fazer com viés, né? Eu já fiz uma vez uma peça onde eu peguei o viés largo, dobrei o viés ao meio e encaixei. Não tem problema nenhum.
qualquer coisa que faça a função do puxadorzinho. Então aqui eu tenho um pedacinho de sintético Montana de 4 centímetros. Aqui nessa outra peça eu usei também um outro retalhinho de sintético e aí eu dobrei ao meio, porque ele já era um sintético mais maleável, então eu dobrei ao meio para estar fazendo o puxadorzinho. Mas aí fica a critério de vocês. Viés, um retalhinho de tecido, o que vocês tiverem em mão, tá certo? E é isso. Vamos começar? Nós vamos começar então costurando o meu zíper no meu material principal, que é a minha nécessaire. Lembrando, direito do zíper é onde eu tenho os dentinhos e o avesso é a parte lisa. Eu vou iniciar colocando o meu direito, que é o dentinho, olhando para a minha peça. Então eu vou colocar dentinho do zíper olhando para a minha peça. Direito com direito, coloco sempre o tecido do zíper, né, o nylon do zíper bem rente à peça, deixo sobrando um pedacinho, venho aqui, inicio uma costura de segurança, pode ser uma costura na beiradinha, sem problema nenhum. E por que a gente fala dessa costura de segurança? Porque eu vou usar o forro, tá? Se você não for usar o forro, você já pode fazer essa costura mais perto do dentinho do zíper. E aí na máquina doméstica vocês podem trocar para o calcador de zíper ou deslocar a agulha para a esquerda. No caso da máquina industrial, da máquina reta, o calcador ele já é mais fino, então a gente consegue depois fazer essa aproximação, ok? Eu vou fazer isso então dos dois lados. Destaquei o meu zíper e vou costurar da mesma forma do outro lado. Lembrando de dar retrocesso no começo e no final. Só para reforçar, eu estou usando uma agulha 18 e eu indico sempre uma agulha calibrosa, uma agulha com uma numeração acima de 16, porque o material sublimado, ele é um material espesso, e ainda mais se eu for utilizar o forro. A linha, eu uso sempre a linha de nylon, que é essas linhas que vendem em cone, que é a linha usada para bordado. Além de ela ter um brilho bem bonito, ela é mais resistente do que aquelas linhas de poliéster usadas para costura, né, de tricoline, que são linhas mais frágeis. Então, dependendo do tamanho da peça, como uma nécessaire não é uma peça muito grande, que não vai suportar tanto peso, essa linha de nylon, ela é indicada e dá super certo, tá bom? Pode usar tanto na parte de cima, como na parte da bobina, sem problema nenhum. Eu costumo sempre usar na parte de cima uma linha que combine com a cor da minha peça. Então, aqui no caso, eu estou usando o zíper preto, então eu estou usando na parte de cima a linha preta. E como eu vou fazer um forro branco, na bobina eu estou usando então uma linha branca, tá certo? Costurei o zíper então nos dois lados da peça, eu tenho já pregado aqui o zíper. Supondo que você não vai usar forro, o que você vai fazer? Você vai passar essa costura aqui para trás. Passei essa costura aqui para trás. E agora aqui, né, passei o zíper para trás. E eu vou passar uma costura de rebatido em toda essa peça, em toda essa lateral. E na outra lateral eu vou fazer a mesma coisa, caso eu não vá colocar forro, ok? E aí o restante da peça segue igual, é só essa parte que iria mudar. Caso eu não vá colocar forro, então aqui eu já faço a minha costura de rebatido. Como eu vou utilizar forro, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar o meu direito da peça e ele vai olhar para o direito do meu forro. Então, eu venho aqui, coloco direito com direito. Lembrando
que eu gosto sempre de cortar o meu forro um pouquinho maior do que a minha peça, porque eu prefiro depois refilar do que faltar forro, né? Às vezes a peça desloca um pouquinho e eu não fico com forro faltando. Novamente, né, eu coloco meus alfinetinhos aqui na parte dos retângulos, então na parte branquinha, onde não vai, depois eu vou recortar, eu venho aqui e prendo com um alfinetinho, só para fazer uma segurança, para me certificar que a minha peça não vai sair do lugar. Essa parte a gente vai recortar, então não tem problema que fique o furinho do alfinete. Eu vou entrar aqui na minha máquina e vou passar uma costura, agora é uma costura definitiva, então eu vou alinhar a parte externa do meu calcador, bem lá no dentinho do meu zíper e vou seguir com uma costura reta, sempre margeando o dentinho do zíper. Faço isso já dos dois lados. Estou usando o ponto 3,5. E tenho aqui já, então, o forro pregado nas duas extremidades. O que eu posso fazer aqui já, se eu quiser? Eu já posso refilar todo esse meu forro, porque ele já está fixo. Então, eu venho aqui, corto o excesso de forro. Tanto aonde tem o zíper, como nas laterais. Eu só não posso cortar fora o zíper, porque eu ainda não coloquei o cursor, tá? Então, é só mesmo o excesso de forro. E aqui eu já tenho, então, o meu forro do tamanho da minha peça, ok? Posso tirar os meus alfinetes, porque já tá seguro, já tá preso, já tá cortado. Então, já está o forro do tamanho que eu preciso. Eu venho aqui e eu vou desvirar essa minha peça para o lado direito. Lembrando que se você não está utilizando forro, você não precisa fazer toda essa etapa. Você já vai direto para essa etapa agora, que é a etapa do rebatido. Então, se eu não estiver usando forro, eu já vou pular essa etapa e já vou para essa fase onde eu vou rebater a minha costura. Para que serve essa costura rebatida? Então, só para a gente lembrar. A costura rebatida, ela serve para segurar o forro longe do meu dentinho de zíper, para que quando eu passe o cursor, esse cursor não agarre nesse forro, não dificulte a abertura e o fechamento da peça. Então, deixa tudo muito bem alinhadinho. É uma peça grande, então eu preciso tomar cuidado para que nada saia do lugar. Se quiser, eu posso vir aqui novamente e alfinetar aonde está esse quadradinho branco, porque ele vai cortar, então não tem problema, tá? Venho aqui e aqui eu já utilizo um ponto um pouquinho maior, entre 4 e 4,5, e vou fazer a costura de rebatido, de forma a segurar todo esse forro no lugar dele. Olha lá, tá? Por isso que eu uso a linha branca, porque meu forro é branco e aqui eu tenho a minha costura de rebatido no preto, certo? Faço isso dos dois lados.
Não esquece do retrocesso no começo e no final. Sublimação costura facilmente na máquina doméstica, assim como eu dei dica no primeiro vídeo, onde a gente fez a necessaire slim. A sublimação ela é grossa, ela é estruturada, porém na máquina doméstica ela costura facilmente, é só a gente estar utilizando uma agulha entre 16 e 18 se vocês forem utilizar o forro, tá certo? Não tem erro, pode costurar que dá super certo. Terminei então de fazer a costura de rebatido nas duas laterais do zíper, eu vou recortar aonde eu tenho esses 4 retângulos que vão formar a minha caixa de leite. Então vamos lá, já pode recortar junto a nécessaire e o forro. Então por isso que eu gosto de deixar o forro inteiro, porque depois eu já recorto tudo de uma vez. Já tenho a modelagem da minha peça e isso é um facilitador dos nossos projetos de sublimação, né? Porque eu já tenho as caixinhas de leite marcadas, né? Eu não preciso estar medindo, eu não preciso estar desenhando a caixinha de leite, ela já vai pronta nas peças para vocês, é só vocês recortarem. É claro que se vocês quiserem trabalhar com uma medida diferente, eu quero uma necessaire box, mas eu não quero na medida que você vende o projeto. A gente também pode vender o recorte da sublimação sem a marcação, né, das caixas de leite. A gente tem os tecidos também, os rolinhos de tecido, né, de sublimados, onde você leva para casa um rolinho de tecido na medida de 30 por 50 e aí você tira o projeto que você quer e você dá a medida e faz a modelagem que você quer, tá bom? Numa aula futura a gente pode estar fazendo uma peça, então, utilizando esses rolinhos e aí a gente aprende a fazer a modelagem e a medir a caixa de leite e dar a profundidade que a gente quer para a peça, certo? Então aqui, ó, eu já tenho cortado os 4 retângulos que vão formar as minhas caixas de leite. Então eu tenho aqui 2 nessa lateral e 2 nessa lateral, porque eu vou formar 4 caixinhas de leite, ok? Nesse tipo de peça, eu não vou costurar o forro separadamente, como nós fizemos na necessaire slim e na necessaire trapézio. Aqui nós vamos costurar o forro juntamente com a peça, tá? Então, para fazer o acabamento, para essa costura ela não ficar aparente por dentro da peça, nós vamos aqui hoje nessa aula introduzir a técnica do viés, tá? Que é tão temido aí pela maioria das costureiras. O que eu faço aqui então? Cheguei nessa etapa, se eu não estiver utilizando o forro, pula essa etapa. Se eu estiver utilizando o forro, para eu não ficar com 2 peças separadamente, eu vou passar uma costura de segurança bem na beiradinha em toda essa borda, prendendo mesmo o meu forro na minha nécessaire. Por quê? Porque eu vou costurar tudo junto depois. Então, eu vou transformar a minha peça numa peça só. Eu não vou deixar forro separado de nécessaire. Só toma cuidado para vocês não costurarem, passar reto aqui no zíper, porque depois o cursor não entra, tá? Faço isso então, ó, em toda a volta, já prendendo bem na beiradinha, tá? Ó, bem na beiradinha mesmo, não dá um pé de máquina, não. Ó, minha costura tá bem na beiradinha, é só para segurar.
porque essa costura depois ela não pode aparecer. É só para facilitar o meu trabalho, ó. Faço toda a volta. Certo? Costurei então toda a volta, prendendo a minha nécessaire, ó lá, no meu forro. E aqui eu tenho uma peça só, facilita muito mais o meu trabalho. Se eu tiver algum excesso de forro, eu venho aqui e refilo também. E agora a gente já vai partir para o fechamento. A partir desse ponto, se você está utilizando o forro ou não, a dinâmica é a mesma, tá bom? Como vocês sabem, eu coloco o meu cursor pelo avesso. Então, eu sei que com mais algumas aulas aí eu vou estar também convencendo vocês de que é mais fácil. Por quê? Se eu coloco o meu cursor pelo lado direito da minha peça, depois eu tenho que desvirar pelo avesso para estar fazendo o acabamento. E eu corro o risco do trabalho de ter passado o cursor, perder e esse cursor abrir, tá? Então, eu preferi já passar o cursor pelo avesso, assim eu não corro o risco de ter esse cursor abrindo e eu ter que passar novamente. O que eu faço então? Eu coloco a minha peça na mesa, o lado, olhando para a peça, o lado direito é onde eu vou colocar primeiro o meu cursor. Olhando para a peça, o lado direito. O lado esquerdo eu trago para cá e aí eu faço ele encontrar com o cursor que está já aqui colocado do lado direito. Então, o meu lado esquerdo eu trago e eu dou uma voltinha e ele encontra com o cursor do lado direito, tá certo? Antes disso, nós vamos cortar aqui o excesso. Deixo sempre um tecido maior do que o dentinho para facilitar a colocação. Então, venho aqui, trago esse cursor, esse zíper para cá. Alinho a peça e puxo o meu cursor. Passei a primeira vez, venho aqui, encaixo novamente e passo a segunda, né? E aí gera sempre aquela dúvida, por que passar duas vezes? Vamos pensar comigo. Nós estamos com o zíper aberto, ok? A primeira vez que eu passo, eu fechei as duas extremidades, certo? A segunda vez eu passo para manter esse cursor no meio. Então é muito mais fácil e o acabamento é bem melhor se eu trabalhar com o zíper fechado. Então a primeira vez eu passo o cursor para fechar esse zíper e a segunda vez eu passo para manter esse zíper na minha peça, certo? Passei o meu cursor, já estou com minha peça do avesso, não preciso desvirar. E aqui eu venho do lado contrário ao meu zíper, é o meu fundo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dobrar o meu fundo ao meio, dobrei o meu fundo ao meio, e eu venho aqui e faço um piquezinho, marcando o centro do meu fundo, que é onde eu vou encontrar, ó, marquei o centro do meu fundo, que é onde eu vou encontrar com o centro do meu zíper, certo? Venho aqui, posso estar colocando um clipezinho para segurar a minha peça. Faço a mesma coisa do outro lado. Marco o centro do fundo
e alinho o centro do fundo ao dentinho do meu zíper. Se estiver tudo medido corretamente, a gente tem aqui um encaixe perfeito entre o fundo da peça e a parte de cima, que é a parte do zíper. E aqui nós acabamos de formar as nossas 4 caixinhas de leite. Tá certo? O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou passar uma costura prendendo essas 2 laterais, mas aqui eu preciso me lembrar que vai o meu puxador, né? Que vai a minha linguetinha lá, que vai me ajudar a segurar para abrir a minha peça. O Montana, ele tem, o sintético Montana, ele tem um lado mais brilhante e o lado aonde eu tenho a microfibra, que é o forro, o lado avesso do Montana, tá? A parte brilhante é o lado direito, ok? O lado direito do Montana, que é o lado brilhante, eu vou colocar de frente para o meu zíper, que é o direito da minha peça. Eu quero que o Montana depois ele fique aqui, ó. Ele vai ficar aqui, ó. Vamos pensar. A minha linguetinha ela vai ficar aqui, para fora. Se a minha linguetinha ela vai ficar para fora com o brilho para cima, eu vou colocar essa linguetinha para dentro e com o brilho para baixo, ok? Vou virar aqui que vai facilitar. Vamos de novo, ó. Eu quero, no final da minha peça, depois da peça pronta, eu quero que ela fique assim, certo? Esse puxadorzinho para fora. O brilho eu quero para cima e linguetinha para fora. Se eu quero brilho para cima, eu vou pôr brilho para baixo. Se eu quero a linguetinha para fora, o puxadorzinho para fora, eu vou colocar o puxadorzinho para dentro. Qual que é o centro da minha peça? O dentinho do meu zíper. Então eu alinho aqui. Se quiser, já passa aqui uma costura de segurança. Toma cuidado que o Montana, embora espesso, ele é frágil, então a gente não pode passar a costura muitas vezes em cima, ok? Prendi a minha linguetinha, eu vou vir aqui e vou passar uma costura fechando essa lateral. E aqui vocês podem se perguntar, mas eu vou manter a minha linha preta? Por enquanto não tem tanto problema, porque como eu falei, o nosso acabamento aqui, ele não é embutido. A gente vai estar utilizando o viés para estar fazendo o acabamento. Então, eu só vou fechar aqui e a gente já vai trocar a linha para a linha branca, tá certo? Vamos fazer o mesmo do outro lado. Então, eu quero, novamente, ó, eu quero que meu puxador fique com o brilho para cima e para fora. Então, eu coloco o brilho para baixo e puxador para dentro. Venho aqui, passo uma costura de segurança, corto já o excesso desse zíper, alinho aqui novamente e já fecho a lateral da minha nécessaire. E aqui eu já tenho, então, essas 2 laterais fechadas. Venho aqui com o meu isqueiro, selo esse zíper, porque zíper é nylon, nylon desfia, então é bom a gente dar sempre uma seladinha. Certo? Agora aqui, então, eu preciso já dar um acabamento em viés, ok? Se vocês estiverem fazendo sem forro, de repente, na intenção de estar barateando essa peça, vocês possam optar por não colocar o viés, tá? Eu já fiz várias vezes nécessaire onde eu não utilizava forro, por exemplo, brinde, tá? Uma lembrancinha de aniversário,
um presente assim para a escola, né, para Dia dos Professores, essas coisinhas, né, que às vezes as mães procuram, peças mais em conta, eu realmente não utilizo o forro, tá? E sendo bem sincera para vocês, eu não coloco nem o viés, tá? Porque quando a gente fala de baratear a peça, a gente tem que pensar também na questão do material e na questão do tempo de trabalho, né? Então eu não... Quando é uma peça que eu vou... de repente a mãe quer cobrar, quer uma peça um pouco mais em conta, a gente não utiliza o forro, né? Isso você pode explicar durante a sua negociação com a cliente. A gente não utiliza o forro e eu também não faço o acabamento em viés. Isso barateia um pouquinho mais a peça, certo? No caso de eu usar então agora o viés, ele já vai entrar aqui nesse momento. Eu costumo utilizar, por questão de facilidade e de deixar um acabamento mais bonito, o viés de Boneon. Esse viés de Boneon, ele não é a mesma coisa que o viés industrial, tá? O viés industrial é um viés reto, duro, que é o viés de gorgurão. Aquele viés, ele não faz curva. Então, tomem cuidado quando vocês forem comprar, que viés de Boneon não é a mesma coisa que viés industrial ou viés de gorgurão, tá? Esse viés de gorgurão, esse viés industrial, eu não utilizo, eu não recomendo por ele não fazer curva, tá? Ou vocês utilizem o viés tradicional, que é o viés de algodão, ou o viés de Boneon, que ele tem uma marcaçãozinha aqui no meio e a gente consegue dar um encaixe aqui perfeito na peça. Eu não preciso nem fazer o acabamento aqui, porque eu venho com o isqueiro queimo, então ele também sela, então não precisa estar fazendo aquela dobrinha na borda, assim como a gente precisa estar fazendo no viés de algodão, tá joia? Quando eu dobro o viés de Boneon, ele já me dá o encaixe perfeito para eu vir aqui na peça e entrar na máquina e já costurar. Então ele já dá o encaixe aqui perfeitinho. Corto, termino a costura, já venho aqui e já selo dos dois lados. Então eu tenho esse acabamento na lateral e já costurei dos dois lados. Não é como o outro viés que a gente precisa costurar e rebater, certo? No caso de vocês utilizarem o viés de algodão aqui, trabalha também só com encaixe, tá? Não precisa colocar o viés, rebater. Trabalha só com ele também assim, ó, encaixando, tá? Que já vai facilitar bastante também. Eu sempre procuro estar utilizando o viés na cor do forro, para que não chame tanta atenção, mas aí também depende da proposta de vocês com a peça, se vocês quiserem uma peça mais diferenciada, aí vocês utilizam a cor do viés que vocês quiserem. Então aqui fiz o acabamento na parte de cima, nas duas laterais, né, da peça. E agora a gente vai trabalhar então com as caixinhas de leite, dando profundidade na parte de cima e na parte de baixo da peça. Assim como na necessaire trapézio, eu venho aqui, coloco o dedo nas laterais e puxo. Quando eu puxar, nós vamos já ter formado a profundidade aqui da minha peça, certo? Quando tem o forro, ele fica um pouquinho mais durinho, mas a gente tem que vir aqui e já vai acertando toda essa caixinha de leite.
A gente entra aqui na máquina. Acerta bem bonitinho e passa uma costura. Se acontecer isso daqui, não tem problema nenhum, porque o viés ele vai cobrir. E normalmente isso acontece mesmo por questão de diferença de medida de pé de máquina. Não dá esse encaixe aqui perfeito, tá? Venho aqui, ó, todas as caixinhas de leite eu vou fechar da mesma forma. Passo a costura. Se quiser cortar esse excesso aqui, ó, eu posso cortar, não tem problema nenhum. Vai me facilitar depois na hora de passar o viés, tá? Então aqui, ó, já fechei as duas caixas de leite. Antes de passar o viés, eu venho aqui por dentro e sempre me certifico que eu peguei todas as camadas, porque eu tenho 2 camadas de nécessaire e 2 camadas de forro. Então é importante que a gente sempre olhe aqui se eu conseguir pegar todas essas costuras, todas essas camadas. Do outro lado, eu vou fazer a mesma coisa. Coloco o dedo dentro, abro. Aí aqui, ó, eu não falei do outro lado. Quando vocês colocarem, a gente tem a peça aqui, né, ó. Quando vocês colocarem o dedo dentro e puxar para abrir essa caixinha de leite, essa costura aqui, que é a costura da lateral, ela vai ficar em pé. Para onde que eu deito? Eu sempre deito a favor do meu zíper. Nunca deite ela para cá. Por quê? Para cá vocês vão estar dobrando aqui o zíper, vai estar fazendo uma força muito maior. Então, deita sempre para o lado favorável ao caminho do zíper, a continuação do zíper. Vou lá e passo a costura, fechando a terceira caixinha de leite. Corto o excesso. E por último, a quarta, novamente, ó. Tá vendo que automaticamente ela já vai se moldando aqui sozinha. Onde que é a direção do meu zíper? Pra cá. Então, eu tombo a minha costura pra cá, tá? Dando continuidade, então, aqui no zíper. Vou lá na máquina e fecho, então, a última caixinha de leite. Certo? Novamente, vou lá por dentro, me certifico que eu peguei todas as minhas camadas e aqui eu já tenho a minha nécessaire moldada. O que falta somente? Fazer o acabamento com o viés aqui nas 4 caixinhas de leite, nas 4 laterais. Vou pegar novamente o viés e vou colocar, engato ele aqui. E aqui não tem segredo, viés é treino. Então, quanto mais eu colocar, melhor ele vai ficando. Corto. E aqui, ó, eu gosto de cortar ele já de cantinho, ó. Já selo para não esquecer. E já tenho, então, o acabamento perfeitinho. Como eu falei, caso vocês não estejam utilizando forro, fica aí opcional esse acabamento com o viés. Se não quiser colocar o viés, não tem problema nenhum, vocês vão ter uma peça mais rápida, né, de execução mais rápida e, portanto, uma peça que vocês podem aí estar barateando um pouquinho mais.
já vai fazendo a selagem para vocês não esquecerem. Olha lá. Entra lá, o viés de Boneon, ele não tem erro, porque a divisão dele bate certinho aqui na lateral. Então, ele dá a medida certinho, tanto da parte de cima como de baixo. Ele é bem legal. É um viés barato, então, assim, compensa bastante. E por último, aqui, a última caixinha. Engato lá. Coloquei e passei a costura. Um detalhe que tem que ser bastante importante aqui, que eu acabei não falando, é que essa costura, ela não pode ser muito na beiradinha, ela tem que vir bem aqui rente ao final do viés, porque a intenção é de acabamento. Se eu coloco essa costura muito aqui na pontinha, esse viés vai abrir e ele vai perder a função que é fazer o acabamento da peça, certo? Viés aplicado nas 4 caixinhas de leite, é hora de desvirar a peça. Comecem a desvirar pelas caixinhas de leite, porque ela vai estar mais espessa. Então, vai desvirando. Tem que fazer aí uma forcinha. E não esquece de empurrar todas as costuras bem para fora, tá? Isso aqui garante o acabamento também perfeito da peça. Às vezes, a pessoa costura, faz uma peça extremamente bem acabada por dentro, mas essa costura não sai para fora. Se essa costura aqui não sair para fora, a necessaire ou a peça que vocês estiverem fazendo, ela fica com aquele acabamento, que a costura fica assim, embutida para dentro. Não fica legal. Então, desvira toda a peça. E já vai empurrando toda essa costura mesmo bem para fora. Pode apertar para que toda a costura realmente saia. É claro que se eu utilizo forro, eu tenho uma peça mais estruturada, tá? Uma peça mais firme. Aqui tá os meus puxadorzinhos, brilho para cima, como a gente combinou, e para fora, tá? Peça bem acabada por dentro, todo com acabamento em viés, certinho, e estamos aqui com a nossa peça finalizada, então, a Necessaire Box. Espero que vocês tenham gostado e até uma próxima aula.